Pessoal, eu queria convidar vocês para a contação de histórias. Tudo bom, querida? Vai acontecer daqui a 10 minutos na loja da Companhia das Letras. Eu tô levando o pessoal até lá, é numa loja descendo aqui a rampa. E é uma história interativa, é legal para mim que tenha crianças grandes. Quem quiser vir comigo para pegar um bom lugar, a gente já pode se acomodando. Vamos? Hoje a coisa está movimentada. Trazer a poltrona, arrastar um pouco mais para perto, pra gente se ver melhor, se ouvir. Quem já me viu alguma vez, vai dar um saber. A gente pode começar uma história, que é uma história sobre isso aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Fitas. Gabi tem toda a razão, uma mulher científica, isso são fitas, gente. Se eu fizer assim, o que vira? Ho! Ha! Um tchaco, que olho bom você tem. Se eu fizer assim, o que vira? Quando a gente desenvolve a capacidade narrativa, a gente se torna o contador da nossa própria história. É uma questão de se apropriar do mundo em que a gente vive, do que acontece por dentro, das questões, do modo de olhar o mundo. É mais ou menos como formar um leitor. Quando uma criança está diante de um livro e lê o livro, acontece um caso de amor entre o que a criança viveu e o que o livro traz. Não é nem só o livro que está ali, nem a criança apenas, é um encontro das duas coisas, né? O livro faz com que a criança se sinta pertencendo. Ela olha e fala, nossa, eu já vivi isso, eu também. Nesse sentido, a história é um lugar de pertencimento, é um lugar de olhar para o que a gente viveu e olhar para o que está no mundo e encontrar as coisas mesmo, né? Tecer uma relação entre as coisas. Eu comecei a contar a história, eu tinha a história um pouco mais fechada, um pouco mais controlada. Eu comecei a perceber que as crianças tinham coisas a dizer e que dentro de uma história existem perguntas. E as perguntas mais bonitas, o que é mais interessante da história são as perguntas que a gente não responde de uma vez, de supetão. São as perguntas sem respostas. São as perguntas sobre morrer, envelhecer, sobre que horas a gente pede desculpa, que opções a gente faz, né? São pequenos segredos que cada um vai tecendo sua maneira de fazer. Olha, a Ana, gente, eu posso servir de tudo pra ela. Se a comida for tuki, ela gosta. Se a comida for tiquirique, 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 ela gosta. Se a comida for ela gosta. Gosto de dizer que a história é como uma renda. O tecido renda. Ela é feita de espaços vazios. E a gente tece desenhos nesses espaços vazios, mas a gente não veda. E através da renda a gente consegue se enxergar. A gente consegue ver quais são as faltas, as perguntas da outra pessoa e quais são as minhas, né? E é nessa intersecção que a gente faz a história. Quando eu comecei realmente a escrever, assim, foi uma coisa engraçada porque eu fiz, junto com a minha irmã, nós fizemos um curso de contação de histórias. Como a Chiara, para aprender a contar a história. Fizemos de brincadeira, porque achava aquilo legal e tal. E nessa época a professora mandou a gente fazer um caderno encapado com flanela de pijama, igual de pijama quando a gente era criança e tal. E ali a gente tinha que escrever o que a gente quisesse. E eu comecei a escrever as coisas ali naquele caderno. Um dia a Camila, minha irmã, pegou o caderno e falou assim, nossa, mas aonde você pegou? De que site que você pegou essas histórias? Eu falei, como assim de que site? As minhas histórias que eu estou escrevendo. E ela falou, não acredito que você escreve assim, e nunca mostrou para ninguém. Aí ela falou, não, vou te apresentar para o Lolo, que é ilustrador, para ele ilustrar as suas histórias. Foi quando eu conheci o Lolo, e aí virou uma parceria, a gente namorou, casou e começou a fazer livros sem parar, os dois juntos. Nada me deixa mais feliz do que soltar o pum. Teve uma vez que eu, assim por distração, soltei o pum no jardim do prédio onde a gente morava. Levei a maior bronca da síndica. A história do pum surgiu quando a gente namorava. E assim, a gente tinha um cachorro, que era o Enio, que era um Golden Retriever, que é um cachorrão peludo. E que ele não soltava pum, o que é uma decepção para um monte de crianças, mas ele não era um cachorro que ficava soltando pum. Ele só era fedido.
Então, tadinho, ele tomava banho 2 dias, depois ele estava fedido. Era uma coisa assim, não tinha o que resolver esse problema dele. E ele era fedido e um dia a gente, de brincadeira, falou: esse cachorro devia chamar Pum, porque é uma coisa assim inacreditável. E aí a gente começou a brincar com essa coisa, assim, quem que soltou o Pum? Ah, não, soltaram o Pum no meio da sala, fez. E aí a gente começou a brincar com um trocadilho do cachorro chamado Pum. E a gente falou: nossa, mas é muito legal, porque dá muito para brincar mesmo e as crianças vão adorar essa brincadeira. Este mês a gente pode levar os nossos bichos de estimação para a escola e todo mundo entrou na fila para marcar seu dia. Eu acho que o Pum estava nervoso mesmo, porque nas 2 primeiras aulas ele ficou quietinho atrás de mim. Por que você quis fazer um livro com um cachorro chamado Pum? Porque eu acho que Pum é um nome maravilhoso para um cachorro. Assim, eu acho que é mesmo um nome muito bom e que dá muita desculpa para a gente fazer um monte de coisa. Como eu sou uma adulta, que não dá para ter um cachorro chamado Pum, porque ia ficar todo mundo achando que eu sou maluca, eu achei mais fácil fazer um livro que chamasse Pum, que se ele fosse sucesso, qualquer criança podia botar esse nome no seu próprio cachorro. Eu queria saber se ela tirou essa história porque ela sempre teve vontade de levar o animal de estimação dela para a escola e não podia. Porque eu tenho um Golden, daí eu sempre tive vontade de fazer isso, só que não deixam. Eu tirei essa história do seguinte, porque eu acho que é legal levar bicho na escola. Acho que todo mundo tem vontade de levar o seu bicho na escola e eu acho assim que toda escola devia deixar, pelo menos uma vez, não custa, um dia, uma semana, que as crianças possam levar o bicho lá, mostra para todo mundo brinca e tal, não sei o quê, e pronto. Não tem dia da fantasia, tem dia do brinquedo, por que não pode ter o dia do bicho? Essa história foi real ou foi uma da imaginação dela? Ah, é da imaginação, essa é da imaginação. O que não quer dizer que não seja real, né? Assim, porque as coisas que a gente imagina podem acontecer, né? Quando eu estou escrevendo, o meu raciocínio é infantil. Eu fico imaginando não o que eu falaria para a criança, mas o que a criança, se eu falasse qualquer coisa, o que ela ia me responder. A criança sempre tem espaço para imaginar coisas. E ela sempre vai imaginar coisas. O cuidado é só não ser muito descritivo sempre, né? E se eu explico tudo do começo ao fim, ela não precisa imaginar nada, fica só um texto chato. Aí ele fica amarrado demais, aí é sem graça. Eu gosto mesmo de desenhar, sabe? Acho que eu sujar a mão, de mexer com tinta, de transformar um traço num bicho, numa coisa, isso é muito divertido, isso é meio mágico, assim, isso é meio... descobrir que dá para fazer assim, um passarinho numa linha só, né? Isso é divertido. No caso do livro infantil, é muito difícil você separar texto e ilustração. As coisas meio se complementam, meio se ajudam a contar uma coisa só, né? É difícil você... A criança tem muita coisa visual, né? Às vezes o texto é legal e o desenho não diz nada para ela, não adianta nada, né? Eu acho que na nossa faixa ainda, né, que são os mais novinhos, né, a ilustração é uma desculpa para o texto e vice-versa, sabe? Então uma coisa puxa para o outro. Essa aqui é a capa, ela que bordou. Esse aqui eu fiz o desenho simplinho e ela bordou em cima. Isso aqui é um livro de monstros. Tem coisa mais gostosa de desenhar do que monstros. Que é bom, né? Porque você solta todos os seus monstros, né? Pinguim é legal, né? Porque não tá nosso nome na capa. É o Jorge, que é o filho dela. Essa história aqui, a gente fez ele contar. Ele queria saber como que se fazia livros. E aí, a gente foi puxando dele a história, né? Inventa um personagem. Ah, sei lá, qualquer um. Ah, um pinguim. Como é que ele chama? Ah, pinguim. Inventa um problema pra ele. Ah, tem frio no pé. E a gente foi puxando, ele foi saindo a história, que é exatamente o que está aqui. E foi o nosso primeiro livro. A gente guarda muita coisa de infância, né? Então eu acho que se eu desenho para alguma criança, é para a criança que eu era.
né? Então, não fica imaginando assim em agradar determinado público, uma coisa específica. Ter o livro, aprender que um livro é uma brincadeira tão boa e tão divertida como outra qualquer, é o primeiro passo para, assim, eu cresci no meio de livros e era assim, eu podia ler o que eu quisesse. Você quer ler gibi? Lê gibi. Você quer ler Agatha Christie? Lê Agatha Christie. Você quer ler Sabrina? Leia Sabrina. Assim, aprenda a ter o gosto pela leitura. O que a gente quer mesmo é que a criança goste de ler. Eu acho isso é a função do livro. Esse livro me abriu várias portas para minha mente, principalmente para minha carreira futuramente.